Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Estou aqui nesse cenário lindo hoje para trazer para vocês o céu da semana. Vou ficar com meu olhinho aqui apertadinho de sol, mas o que importa é a mensagem que eu quero trazer para você. E essa semana a gente tem uma semana de lua crescente no céu, uma lua crescente em Gêmeos, então a gente está na lunação de Peixes aí, a última lunação desse ciclo astrológico, né, que está finalizando aí no dia 20 com a entrada do Sol em Áries. E ele está pedindo, né, esse último ciclo desse ano, para a gente rever tudo aquilo que a gente viveu nesse último ciclo, nesse último ano, né? Foi um ano bastante intenso, a gente sabe, um ano que trabalhou muito as nossas emoções, trabalhou muito questões internas, e esse ciclo ele vai trazer justamente essas questões à tona. Então, se tinha coisa ainda que não foi finalizada, que não foi feita, que foi ignorada até então, ele vai pedir para a gente rever, sim, com cuidado, com atenção, com amor, né, com paciência principalmente, perdoando o que tiver que ser perdoado, para a gente poder começar o ciclo novo de uma maneira muito melhor, de uma maneira muito mais alinhada com tudo aquilo que o universo quer trazer para a gente. A gente está num momento muito especial, a gente está realmente num momento de transição da humanidade, da nossa vida, porque a gente se inclui nela, né? Cada pessoa, cada ser ali que vive dentro dessa realidade. Então a gente está num momento sim muito especial, mas que pode ao mesmo tempo sim ser um pouco desafiador, dependendo do nosso nível de apego às situações, dependendo do nível que a gente acredita que é melhor pra gente ou não. Se a gente começa a brigar muito com as coisas que acontecem na nossa vida, sem deixar que elas fluam, e isso é um pedido também desse ciclo pisciano, né? Deixar as coisas fluírem mais, deixar as coisas serem o que elas são, a gente pode sofrer um pouquinho mais, tá? Então fica esse recado também, da gente começar a olhar mais para esses ciclos, entendendo o que eles querem trazer pra gente, entendendo o recado que eles querem passar, tá? Mas vamos lá então, na segunda-feira a gente começa com uma lua em touro, então vai ser uma segunda-feira bem de trabalho mesmo, de coisas práticas, de olhar para a nossa vida prática e tentar resolver as questões aí, né? E a gente vai ter a Vênus, né, que é a regente dessa lua em aquário, e ela vai fazer justamente um aspecto meio desafiador aí com essa lua, lembrando que a gente precisa sair mais da zona de conforto, né? Touro fala muito disso, Urano acabou de entrar ali, então é o momento da gente romper com velhas questões, romper com velhas feridas, romper com velhas crenças. É realmente a hora que, se a gente não buscar sair de onde a gente tá, a gente pode ser despejado, né? Como se fosse um inquilino ali que não paga o aluguel e vai acabar sendo empurrado para fora de casa, vai ser empurrado para fora do sofá. Então, e quando eu falo em sofá, quando eu falo em lua em touro, eu sempre me vem assim essa coisa do Netflix, né? Que a gente fica lá assistindo milhões de coisas, milhões de filmes, milhões de séries. E se a gente parar para pensar, não muda muito da época em que a gente ficava assistindo novela, né? A gente reclama de quem assiste novela, fala que a pessoa só assiste novela, que fica alienado, mas hoje em dia a diferença é que a gente escolhe o que a gente quer assistir. Mas de certa forma a gente continua mantendo essa questão de deixar o nosso tempo rolar, né? E se perder aí sem poder fazer algo mais importante, enquanto a gente joga fora assistindo alguma coisa, né? Não que não possa fazer isso, não é isso, mas na minha opinião, né? E aqui é a minha opinião pessoal mesmo, é o quanto de tempo a gente não perde fazendo isso e o quanto no fundo a gente não tá fugindo de alguma coisa enquanto a gente fica enfiado, né, na frente da TV, do computador, assistindo coisas que às vezes a gente poderia estar fazendo outra coisa, né? Então tudo com equilíbrio, tudo com o tempo certo para cada coisa, né? Tá passando avião aqui, não sei se, acho que não vai atrapalhar, né? Então vamos lá, na segunda-feira, né? E tá pedindo também pra gente se purificar, tá? A gente tá num período, né, dessa lunação em peixes que tá pedindo muito pra gente se purificar, pra gente olhar para as nossas feridas. Então tudo que surgir vai ser nesse sentido de cutucar a gente, tá? Então cuidado aí com os cutucões, estejam preparados para eles. Olha lá, o avião passando, ó, tá aparecendo aí. E cuidado então com esses cutucões, né? Que a gente fique atento e tente entender o que eles querem nos trazer, tá bom?
Na terça-feira, a Lua já vai entrar em Gêmeos a partir da 1 da tarde, e a gente tem que lembrar que quando ela entrar em Gêmeos, ela vai acionar aquele Mercúrio retrógrado, né, que a gente já deve ter percebido que está afetando a gente em alguma área da nossa vida. Algumas pessoas vão sentir mais, outras nem tanto. Eu não acho que a gente tenha que fazer esse terrorismo astrológico, né, que a gente vê muito por aí. Então é mais prestar mais atenção, revisar e com certeza se conectar mais com a nossa intuição, porque a nossa parte racional, né, intelectual, pode estar um pouquinho aí atrapalhada, estranha, a gente pode não estar conseguindo raciocinar tão bem, pode sim haver alguns errinhos de comunicação, alguma coisa de falar uma coisa e entender outra. Cuidado com isso, tá? Rever aí o que você está pensando também, cuidado com essa questão de começar a misturar muito sentimento com razão, pensamento com emoção, vai virar uma miscelânea só, né? E a gente tem que começar a perceber ali até que ponto eu não estou sentindo o que eu deveria estar sentindo e eu fico só no pensamento, só na parte mental. Então, revisar um pouco isso e se conectar mais também com a intuição, porque é ela que vai acionar aquilo que a gente precisa realmente saber, aquilo que a gente precisa realmente trazer à tona, né? Usar para que a gente possa avançar da melhor forma, tá? Então vão ser dias aí bem intensos, racionalmente a mente pode ficar um pouquinho agitada, principalmente porque daí na quinta, né, vai ser a lua crescente em Gêmeos, então a gente vai perceber essa agitação, porque justamente a quadratura de Gêmeos com Peixes, né, o Sol em Peixes e a Lua em Gêmeos. Então, essa briga entre razão e emoção, essa questão de pensamento e sentimento, a gente vai ter que aprender a alinhar os dois, a não vê-los como opostos, a não vê-los mais como ou eu sou racional ou eu sou emocional, né? Então, a gente vai ter que estar muito atento a tudo aquilo que a gente sente, a tudo aquilo que a gente pensa, tá? Aí na sexta-feira a gente vai ter a Lua entrando em Câncer, só que lá só para 7 da noite, né? Então a gente ainda vai ter, eu não lembro se eu falei quinta ou sexta, na quinta, tá? Na quinta a partir das 7 da noite. A gente vai ter a Lua entrando em Câncer e ela vai ficar ali na sexta o dia todo e sábado praticamente o dia todo. E aí ela vai acionar realmente os sentimentos. Então, se antes a gente ficou pensando e ruminando muito na mente, uma questão assim que pode até ter trazido alguma ansiedade, quando ela entrar em Câncer, aí a emoção vai fluir, aí a emoção vai invadir você. Quem tem mais facilidade pode se sentir mais emotivo, sensível, com as emoções à flor da pele. Quem não tem tanta facilidade pode se incomodar, porque os sentimentos às vezes ele não vai conseguir evitar, ele não vai conseguir saber o que fazer com aqueles sentimentos, né? Então vai ter uma questão aí também de estar olhando para essas questões e às vezes elas vão surgir para mostrar que existe alguma coisa que precisa ser curada, para mostrar que existe alguma coisa que precisa ser trabalhada ainda. Lembra que a gente está nesse ciclo de finalização de processos, a gente está nesse ciclo de perdão, né? De transcender aí algumas questões para a gente começar o novo ciclo da melhor forma. Só um minutinho, que tá passando uma moto. Pronto, então voltando, né, no sábado, essa lua em Câncer, ela vai fazer vários aspectos desafiadores aí com vários planetas em Capricórnio, então pode ser um dia que vai ser mais desafiador, que vai trazer algumas questões à tona. Percebam que tudo é sinal, tudo tá querendo mostrar pra gente o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa trabalhar dentro da gente, o que a gente precisa acessar ali para nossa própria evolução, não é nada pessoal, né, é só pra gente poder melhorar cada vez mais. Então percebam tudo como um grande sinal, como um grande chamado para um aprendizado que a gente precisa ter. Quanto antes a gente aprender, mais rápido as coisas vão se desenrolar, tá bom? Aí no sábado, já às 10 da noite, a lua vai entrar em Leão e domingo ela vai estar ali também. Então se a gente teve, é como se fosse uma semana assim, olha para os seus pensamentos, olha para os seus sentimentos e agora olha para o seu ego. Então quando a lua entrar em Leão, a gente vai ter que trabalhar o nosso ego, a gente vai ter que olhar para ele e ver como que a gente está se identificando com ele e que tipo de ego a gente está cultivando, né? O que ele está trazendo para a nossa vida como uma máscara que a gente veste. Então a gente vai ter que curar aí o ego e às vezes uma visão distorcida que a gente tem da gente mesmo, tanto positivo, entre aspas, né, quando a gente tem uma coisa que acha que é uma coisa e não é, né, e também pro lado negativo, que eu acho que a maioria das pessoas sofre com isso, de se desmerecer, de se diminuir, de achar que é pouca coisa e no fundo não é, todo mundo tem o seu próprio valor, então resgatar esse próprio valor,
tá? Num sentido emocional, ele também é uma lua, né, na verdade, que é mais irritada, porque é fogo, então cuidado aí com esse ego, que às vezes pode dar soltar faíscas aí, né? Então vai estar muito forte essa questão do nosso ego, tá? Então, só para fechar, né? Agora já a primeira parte eu falei das luas e agora eu vou fazer a cartinha da semana e vou trazer um recadinho para vocês. Então, a energia da semana é essa cartinha aqui, momento a momento. Então, essa carta, ela tá dizendo pra gente ter mais paciência com o nosso processo, ter mais paciência com o nosso momento presente, parar de querer viver o futuro logo, parar de querer que as coisas se desenrolem, aconteçam e sejam logo da maneira que você espera e começar a perceber o que a gente pode ser, o que a gente pode fazer hoje, no agora, viver, aproveitar cada momento, exatamente como ela diz, momento a momento, viver a vida como se fosse uma sequência de pequenos momentos e não um grande evento que você espera a vida inteira acontecer e que a maioria das vezes nunca acontece ou você mesmo muda de ideia no caminho. Então você passa a vida inteira esperando coisas, mas aí você vai mudando de ideia durante o caminho e não vai aproveitando o processo, não vai aproveitando o próprio caminho em si. Então a vida, ela é o caminho e quando a gente percebe que ela é o caminho, a gente começa a aproveitar mais o caminho, porque a gente acha que a vida, ela é um ponto que a gente vai chegar, mas na verdade ela está acontecendo a todo momento. E a gente tem que viver a cada momento, a gente tem que viver cada momento como se fosse o único, na verdade, porque ele é. Na verdade, o futuro não existe. Quando ele chegar lá, vai ser presente, vai ser o momento. Então, a gente viver dessa forma e ter essa visão das coisas, porque assim a gente vai estar com um olhar mais atento para tudo de bom que existe a cada momento. Mesmo nos momentos mais desafiadores, a gente vai conseguir perceber, a gente vai conseguir tirar dali alguma lição e a gente vai conseguir viver de uma maneira muito mais plena, muito mais leve, muito mais tranquila. Então, essa semana, tentem perceber o que você está vivendo a cada momento, como que está sendo cada momento seu. Você está pensando o tempo todo em questões que não estão naquele momento, então você não está fazendo da maneira certa. Você precisa começar a estar no momento. Até porque quando a gente está no momento, a gente consegue resolver as questões com mais facilidade, porque a questão, a resposta, a solução, ela está ali, naquele momento. E justamente por a gente não estar naquele momento, a gente não consegue acessar essa solução. Então essa é a chave, né? Porque a gente quer resolver uma coisa, mas com a cabeça lá na frente, mas a solução está na sua frente naquele momento, né? E a gente está buscando fora. Então acessar mais essa sabedoria interna e começar a perceber as dádivas da vida nas coisas pequenas, nos pequenos momentos que a gente tem, tá bom? Então é isso, né? Essa semana vai ser uma semana já bastante intensa, que começa a crescer questões internas, porque a semana que vem a gente vai ter uma lua cheia, vai ter um novo astrológico, vai ter muita coisa, e justamente por esse mês ter sido um mês tão movimentado, que eu pensei e criei o podcast astrológico, né? Para trazer as informações de maneira mais aprofundada do que eu trago aqui, e eu queria convidar vocês, porque hoje é o último dia para você acessar o podcast com o valor do lançamento, o valor promocional. Então, tá de R$35 para R$26 até hoje à meia-noite. Então, se você quiser, eu vou deixar o link aqui, é só entrar lá na página para acessar, tá bom? Semana que vem também eu pretendo fazer uma live para falar um pouquinho mais sobre, enfim, o ano novo astrológico, a lua cheia, tudo o que está acontecendo no céu e cada vez mais trazer para vocês essas informações para ajudar a gente a se entender internamente, tá bom? Então tenha uma ótima semana, um grande beijo, até mais, tchau, tchau!